Se você já investe no Brasil, seja através de fundos imobiliários ou ações, mas também acredita na importância de ter uma parte da sua carteira dolarizada, talvez você esteja procurando diversificar os seus investimentos lá fora. E aí você ouviu falar que o índice de Equity REITs da Dow Jones superou a performance do S&P 500 bastante se você olhar desde 2001. Aliás, a diferença é brutal. O índice de REITs de tijolo da Dow Jones tem uma performance desde então de 558%, versus apenas 211% do S&P 500. Obviamente, se a gente olhar outros períodos, por exemplo, apenas desde aqui de 2006, o retorno está mais em linha, inclusive os REITs tiveram uma performance pior, com um retorno de 150% versus 178% do S&P 500. De qualquer jeito, que a gente pode ver que eles têm uma certa correlação e, em longos períodos de tempo, os REITs também podem performar até melhor do que as próprias ações americanas. E aí você decidiu montar uma carteira de REITs. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar na base do exemplo como é que se constrói uma carteira de REITs. Eles têm que se complementar e prover uma certa diversificação. Mas não se esqueça que essa carteira é apenas teórica, não é uma recomendação para que ninguém copie ela. Eu apenas espero te apresentar os ativos para que você possa estudar e então montar a sua carteira. O primeiro REIT que eu vou comentar é o Avalon Bay Communities, do ticker AVB. No último ano ele tem uma queda acumulada já de 23,89%. Esse é um REIT residencial. Esse aqui que vocês estão vendo é o Avalon Miramar Park Place, uma das comunidades que eles têm. Apesar deles também terem apartamentos soltos, a maior parte dos seus imóveis é composta por essas comunidades que têm vários serviços comunitários, como academia e outros itens de lazer, como espaços para jogos, piscinas, sala de cinema. Aqui eu tô trazendo as imagens de uma outra comunidade, só pra gente entender que elas seguem mais ou menos o mesmo padrão, apesar de serem, obviamente, diferentes. Pra gente ter uma noção do tamanho desse fundo, só em Boston ele tem mais de 10.600 unidades. Aqui a gente pode ver todas as cidades e estados em que eles estão presentes, e no total eles contam com 89.037 unidades. Quando a gente analisa um REIT, geralmente a gente vai olhar para a sua geração de caixa e não para o seu lucro. Afinal, devido às regras contábeis, o investimento imobiliário tem que ser abatido do lucro ao longo de vários anos, a chamada depreciação contábil do imóvel. Então o lucro sempre fica mais espremido, por isso a gente vai olhar para o preço sobre fluxo de caixa operacional, que está em 18,7 vezes. Uma outra métrica de valuation que você pode usar é do EV/EBITDA, que está em 17,2 vezes. Esse REIT tem uma dívida líquida que equivale a 4,43 vezes o seu EBITDA. Esse é um patamar bem confortável para a dívida de um REIT. Outro detalhe importante é olhar a diluição dos REITs, que geralmente acontece, é normal que tenha alguma diluição, mas essa aqui é bem baixa ao longo dos anos e, mais importante que isso, sempre abaixo do dividend yield pago naquele ano. Comprando o Avalon Bay hoje, você vai ter um dividend yield inicial de 3,72%, que não é dos mais altos, mas você está pagando por um pouco mais de qualidade, um REIT com um pouco menos de risco, uma dívida bem controlada e um histórico consistente de crescimento de dividendos. Desde 2020 eles não tiveram mais um aumento de dividendos, mas também não diminuíram, e eventualmente a gente deve ver mais crescimentos ao longo do tempo. O segundo REIT que eu quero falar para vocês é o do Realty Income Corporation, bem famoso para quem gosta de dividendos, sobre o ticker O. Apenas a letra O. No último ano, esse acumula uma queda de 14,68%. Esse é um REIT bem mais diversificado. 10,5% do seu portfólio está em mercados, 9,2% em lojas de conveniência, 7,4% em lojas de baixo custo, lojas de $1, 6,4% em fast food, 6,3% em farmácias, 5,7% naqueles restaurantes mais casuais que você senta e come dentro do restaurante, 5,2% também em varejo, mas o varejo relacionado à melhoria da casa, melhoria e construção, 4,2% em academias, 3,8% também em varejo de merchandising geral e 3,5% em serviços automotivos. E apesar da grande diversificação industrial, ela acaba tendo 84% do seu portfólio em lojas de varejo, mas dá uma misturada com 14% industrial. A maioria dos seus imóveis são nos Estados Unidos, sendo Texas o estado com maior presença de 10,7%, mas 9,1% do fundo também está fora dos Estados Unidos, no Reino Unido. Além disso, a gente está falando de um fundo com um histórico de vacância muito baixo. A taxa de ocupação mais baixa que a gente encontra aqui é pelos 96,2% e hoje se encontra a 98,9%. Ele conta com 43 propriedades na Espanha, 151 no Reino Unido e o resto se encontra espalhado pelos diversos estados dos Estados
Unidos, com foco, como eu já falei, no Texas com mais de 1.400 propriedades. Similar a outro fundo, ele está com um preço por fluxo de caixa operacional de 17,7 vezes e o EV/EBITDA um pouquinho mais caro em 21,8 vezes. Nesse fundo, a diluição acaba sendo bem mais comprometedora e, devido a esse risco maior, ele já vem com um dividend yield inicial de 5,15%. Mas veja bem, mesmo com a diluição que ele teve, que foi grande, ao olharmos para os seus dividendos, a gente nunca viu um corte, uma diminuição no valor dos dividendos pagos por ação. Muito pelo contrário, a gente tem um constante crescimento. Essa taxa de crescimento hoje se encontra aos 5,09%, inclusive o Realty Income é um dos poucos REITs que pagam dividendos mensalmente. Isso pode até ser que te interesse, mas a realidade é que, para o seu retorno no longo prazo, isso não vai fazer muita diferença, então esse fator não deveria ser um fator decisivo para você. Como a gente está selecionando esses REITs pensando em montar uma carteira, eu acho interessante a gente colocar o VICI Properties. Esse é um REIT um pouco diferente, que investe em várias localidades dos Estados Unidos e investe principalmente em cassinos. Aqui a gente pode ver os tipos de imóveis que eles têm e, apesar de algumas diferenças estruturais, todos eles acabam funcionando como cassinos e locais de jogos. Lembrando que a maioria dos cassinos também tem outros serviços, como restaurantes e até quartos para os hóspedes. Além desse enorme portfólio de cassinos, ele também conta com 9 campos de golfe. Então eles se identificam como um REIT de gaming, né? Um REIT de jogos. E no total são 43 imóveis, então esse fundo aqui é bem menor que os outros dois que a gente mostrou até então. Ainda assim, ele está com um preço por fluxo de caixa operacional em 20 vezes, e o Enterprise Value por EBITDA em 39 vezes. Esse REIT está bem mais caro, e também por ser um fundo menor, e como a gente vai ver mais lá pra frente, é um fundo mais jovem, que iniciou aqui em 2018, ele é um fundo sem dúvida mais arriscado, a gente colocaria uma porcentagem menor dele na carteira. Menor ainda por ele ter uma dívida bem avançada de 12,86 vezes. Essa dívida aqui já é desconfortável, já é uma dívida grande, já é de fato um risco para esse REIT. De qualquer jeito, ele vem com um yield inicial de 4,84% e só no último ano ele teve um crescimento de 8,89% desse dividendo. Historicamente, o seu crescimento fica por volta quase dos 10% mesmo, tirando aqui no período de 2019. Então a gente vê o patamar de dividendos por ação sempre crescente, porém a gente tem um histórico muito pequeno desse fundo ainda e, como eu já falei, ele traz alguns riscos a mais. Ao contrário dos outros, o VICI esse ano está tendo uma performance ainda positiva de 3,62%. Outro tipo de imóvel que pode ser interessante a gente ter na nossa carteira são os imóveis para servidores. E aí eu selecionei o Digital Realty Trust, de ticker DLR. A queda dele no ano é bem maior, em 35,71%. Aqui a gente vê que esse REIT é extremamente diversificado através do mundo. É claro que ele ainda é bem concentrado nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas ele tem propriedades no Brasil, no Chile, na África, na Austrália, e ele acaba tendo uma diversificação geográfica muito interessante. É difícil achar as imagens desses imóveis, mas eles são imóveis bem quadradões, bem sem graças, até porque eles não estão lá para ter muita gente dentro, eles estão lá para aguardar data center. Que a gente até pode ver umas imagens pequenas de alguns deles, mas é só para ter uma noção de como eles são em geral. Esse REIT aqui, por exemplo, está um pouco mais barato, com um preço por fluxo de caixa operacional de 16,1 vezes e um EV/EBITDA de 13,23 vezes. Ele está bem mais barato que os outros. Além disso, ele tem uma dívida super controlada de 4,95 vezes o seu EBITDA, o que para um REIT que tem as suas receitas bem mais previsíveis é tranquilo. Seu dividendo inicial está alto, em 5,37%, somente considerando menos risco da menor dívida que ele carrega, e teve um crescimento no último ano de 4,78%. Na história dele, a gente também não vê nenhuma diminuição do valor de dividendo por cota, o que é reconfortante, já que a gente vê um pouco de diluição nesse fundo também. O valor do crescimento varia, a gente vê aqui por volta dos 5%, mas já teve por volta dos 3 e pouco, até mais baixo por volta dos 2 e pouco, mas sempre com crescimento em relação ao ano anterior. E por final, é o LTC, o LTC Properties. Esse também está com uma performance positiva no último ano, uma alta bem maior de 11,35%. Esse fundo, ele é dono de imóveis que são alugados para operadoras de asilos. Aqui a gente vê a diversificação do fundo em relação aos operadores e a gente vê também que eles são bem diversificados em tipo de asilo, né? Que aqui eles dividem em dois tipos, a
Assisted Living, que se traduz para vida assistida, que é para os idosos que têm mais independência, que ainda conseguem fazer as suas atividades essenciais, e 48,2% no Skilled Nursing, que seria enfermagem habilidosa, onde dentro do próprio asilo você já tem vários procedimentos médicos que podem ser feitos caso seja necessário para os residentes. O fundo conta com 202 propriedades em 29 estados dos Estados Unidos e conta com 32 operadores de asilos. Ele também está relativamente barato, com um preço por fluxo de caixa operacional de 16 vezes e um EV/EBITDA abaixo das 14 vezes, fora que a sua dívida também é controlada no 4,63 vezes o seu EBITDA. A gente vê um histórico de diluição bem pequeno, inclusive até alguns períodos de buyback, então a diluição é bem mais tranquila nesse fundo aqui, e ele já começa com um dividend yield de 6,28%. Isso acontece porque ele não cresce os seus dividendos, ele está há muito tempo sem conseguir crescer os seus dividendos, mas também sem diminuí-los, né? Aqui a gente vê a constante crescente e a estabilização aqui já desde 2016, mas eles seguem investindo e pro longo prazo a perspectiva ainda é de crescimento dos dividendos, por mais que mais lento. Inclusive até por isso que você já começa com um dividend yield maior, o mercado sabe precificar as coisas. Um outro fundo que se eu tivesse feito há um tempo atrás eu colocaria aqui seria o Store Capital, tá? É um fundo que eu tenho na minha carteira há um tempo, porém não vale, na minha opinião, mais muito falar dele, porque ele está sendo comprado por um fundo de Singapura, então tem algum ganho para se ter, se não me engano eles vão pagar $32 e um pouquinho mais por cota, mas para você comprar a 31 e 33, vai esperar um ano para receber 32,50, não vale muito a pena, tem outras opções mais interessantes. Como eu já era investidor desse REIT, eu devo mantê-lo até receber o dinheiro na minha conta, mas depois do anúncio dessa aquisição, ele subiu aqui dos 26 para os 32, e aí eu acho que já não vale mais nem a pena considerar ele como um REIT para você investir no longo prazo, até porque ele vai ser fechado. Ele não é mais um REIT para se investir no longo prazo, inclusive. Mas fica aí de menção honrosa. Gostaram desse vídeo? Se vocês se interessam por REITs, deixa um comentário aqui embaixo, eu posso fazer mais vídeos. Um outro REIT que é muito interessante é o AMT, o American Tower Corporation, com um perfil totalmente diferente de todos os fundos que eu mostrei aqui. Eu posso apresentar ele para vocês no próximo vídeo. Você também fica à vontade para comentar sugestões de vídeos aqui embaixo. O Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal. Bons investimentos e até a próxima!